Boa noite, meus irmãos. Senhor Jesus abençoa cada um. Estamos felizes de estarmos mais uma vez juntos para adorar a Deus e receber mais uma porção da sua palavra. O filho da irmã Mara, lá de Alvorada, não é a irmã Mara, a esposa do irmão Lindomar. A irmã Mara é aquela morena. Ela está hospitalizada. Eu até pedi para o filho dela me dar o nome do hospital, o quarto, para a gente fazer uma visita. Vamos lembrar dela em oração. Deus abençoe Samuel, meu filho, aí na Paraíba. Dia 5 nós estamos te esperando aqui. Está chegando como diz, de mala e cuia. Deus abençoe vocês. Hoje a gente foi lá na casa. A gente fez até alguns vídeos, né? E é horrível, né? A gente sente pelo povo ali. O pessoal perderam tudo, né? Tudo. Teve lugares que as pessoas perderam as casas, né? Perderam até terreno, né? Nem sabem onde é que é o terreno deles, né? E ali, na parte de baixo, destruiu tudo mesmo. A sorte nossa é que não era água corrente, era somente água parada, né? Mas mesmo assim, que não destruiu foi o bujão de gás, né? Foi a geladeira, que dá para recuperar, a máquina de lavar, mas móveis, o fedor, a lama preta. O meu carro, eu desengatei ele para empurrar ele para frente, para dar espaço para a gente passar com as coisas, porque a irmã Suzana pegou aquele saco grandão de lixo e botou as roupas e botou em cima da cama, né? E algumas dentro da mala, só que a água subiu 60 centímetros a mais lá no segundo piso. E a cama flutuou. Aí tinha 3 TVs lá em cima, ainda bem que a da Lídia estava na parede, a Suzana botou a pequenininha dela lá em cima do guarda-roupa e eu pus a minha em cima da cama. Ainda bem que eu não botei na beirada, senão ela ia... Os cachorros, a gente começou a orar porque nós ficamos preocupados com os cachorros, né? Os cachorros ficaram um na sacada onde tem grade e o outro ficou na laje. O pequenininho, o Pete, ficou correndo por lá. Aí a ração nós esquecemos lá embaixo dos cachorros. Aí levamos só a ração do gato lá para cima, ainda bem tinha 3 quilos, né? Aí o Trovão, aquele pequenininho, ele come tudo, né? Ele come ração de gato, ele come ração de cachorro grande, cachorro pequeno. E graças a Deus que antes de ontem nós conseguimos encontrar os cachorros. Um aqui e outro em São Paulo. A Melzinha, como a gente tinha mandado operar ela, uma das tetas que tinha um tumor, aí 90 dias depois era para operar outra. Aí eles levaram para São Paulo para poder operar ela lá. E o Trovão estava numa casa de uma família em Campo Bom. Aí a gente foi lá, ele conheceu a gente, era ele mesmo, e a gente trouxe, ele está lá em casa. E o pessoal que está com a Melzinha lá, que ela já é bem velhinha, a Melzinha tem mais de 10 anos, eles queriam ficar com ela. Né? Se a gente quisesse de volta, eles mandariam essa semana, mas sem operar. Então a gente achou por bem deixar ela lá com essa família, a mulher ligou, conversou com a Suzana, gostou muito dela. Ou então a gente ir lá buscar a cadela, né? Mas ela está bem cuidada. Não. Deus respondeu todas as nossas orações, né? Deus está em tudo, né? Você sabia disso? Em tudo Deus está, né? Todas as coisas da irmã Suzana ela salvou. A água subiu lá, mas não chegou ali nas roupas, né? Apesar que tinha uma mala lá que amanhã tem que botar na máquina, né, lavar, estender, só ficou úmida, né? Essas malas de viagem, elas umedecem, não entra água dentro. Mas graças a Deus, amanhã a gente tem que ir lá para o seguro buscar o carro
para também desocupar ali na garagem. Graças a Deus que eu deixei o carro dentro da garagem, senão ele ia sumir. Ele ia sumir. Os carros sumiram, vai sumindo. Vai ter que achar depois. Aí já fica meio complicado para o seguro, né? Mas eu deixei ele dentro da garagem para vir para cá. A Lídia queria vir para cá, aí a Suzana não queria vir. Aí ficamos às 3 da manhã, aí começou a vir a água quando o dique estourou. Quando eu desci na parte de baixo, eu vi que estava barrento, já era água. Aí quando eu fui abrir a porta da frente, era água demais, fechei. E não dava para sair com o carro, ia ficar no meio da estrada. E graças a Deus que deu tudo certo. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 4, né? Não vamos falar muito. Eu estou também bastante cansado, a gente não está mais acostumado muito subir escada, descer e pegar peso, né? Já vai para 6,9, né? Vamos ler um pouquinho aqui. 2 Timóteo 4, verso 9, né? Um preço a pagar. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troide, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Grande e soberano Pai, Deus, Criador de todas as coisas, estamos aqui no fim da jornada, no fim do caminho. Nós precisamos de Ti, Pai. Todos os bates, as ondas, as tempestades que batem o nosso barco, mas sabemos que o Senhor está no barco, como o Senhor estava no barco com os discípulos, quando veio a grande tempestade. E quando o Senhor não está no barco, o Senhor está andando por sobre as águas. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ajuda e abençoa cada filho e filha. O Senhor conhece a necessidade de cada um dos teus filhos. E eu peço que os abençoa, ó Pai. E fale conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Deus assim vos abençoe ricamente. Comprar, se você tem crédito, é fácil. Pagar. O problema é na hora de pagar, né? Na hora de comprar, você tira, né, da prateleira. Mas na hora de pagar, você tem que enfiar a mão no bolso, tirar o que é seu, para poder pagar. E há um preço, como a Escritura nos diz, que tudo que o homem semeia, ele também colhe. Tudo. Você semeou alface, não vai colher couve, né? Você vai colher alface. Semeou rabanete, não vai colher salsa, vai colher rabanete. Então, tudo que nós semeamos, nós colhemos. Às vezes nós não entendemos por que
as coisas estão acontecendo. Às vezes nós não semeamos, mas os pais semearam. Os avós, os tataravós semearam e nós estamos colhendo. Por isso a gente sempre aconselha os filhos, né? Mas nós vivemos numa era que os filhos são rebeldes. De repente você diz, mas eu não sou. De 100 pode tirar um. Mas a era é de filhos desobedientes, é de filhos irreverentes. É a era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. Nós não estamos em Laodiceia, mas é a era que vivemos. Nós temos saído de Laodiceia, mas é a era que vivemos. É a era do domínio feminino, é a era do direito. Todo mundo tem direito. É a era do direito dos povos. Por isso Deus escolheu a igreja de Laodiceia para representar essa última era. Ele não escolheu a igreja de Esmirna, não. Você pode ver que cada nome daqueles ali tem um significado. Éfeso, desejo, Esmirna, amargura, Pérgamo, casado, Tiatira, uma era dominante também. Vem a Sardes, morta, Filadélfia, a era dos avivamentos. Chegamos em Laodiceia, uma era cega, nua, morta, rica em bens materiais, não em espirituais. É exatamente neste tempo aqui, nesta era, é que nós saímos. Houve uma ressurreição nesta era, uma ressurreição espiritual, não a física. Nós fomos ressuscitados. Porque se nós somos ressuscitados com Cristo, nós estamos em lugares celestiais com Cristo. Paulo fala aos Colossenses, se nós fomos ressuscitados, nós estamos aqui porque Ele nos trouxe para uma novidade de vida, conforme Romanos capítulo 6. Mas para você ter uma vida espiritual, você tem que pagar um preço. Aceitar Jesus e ao batismo, isso é muito bom. O povo faz isso. Escutando as pregações de Billy Graham, os milhares de pessoas vieram a Cristo. Mas Billy Graham era uma porta, mas não era a porta para o reino dos céus. Billy Graham era uma porta que levava o povo à igreja batista. Oral Roberts era uma porta que levava o povo à igreja, aos pentecostais. Mas Branham era aquela porta para nos levar ao reino dos céus. Então, uma vida espiritual tem um preço a pagar. Há um preço a pagar. O povo seguiu Jesus muito bem, enquanto curava, multiplicava os pães. Era uma festa. Era tempo de festa. O cego, ele abriu os olhos do cego, ele alimentou 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que festa! Como eles contavam para os seus parentes que Jesus estava andando por sobre as águas. Isso era a segunda etapa do seu ministério. Só que a terceira puxada do ministério dele era o momento da separação. Era um momento de separação. A mensagem era diferente. Você pode ver que a mensagem que ele pregou em São João 6 era diferente da mensagem de São João 3. Ele convenceu Nicodemos com o novo nascimento, mas ele não conseguiu convencer os 70, falando que eles deveriam comer da sua carne, beber do seu sangue.
que eles teriam que pagar um preço. Porque para chegar até o Pentecoste, até Atos 2, eles tiveram que pagar um preço. Você pode ver que Judas não chegou lá. E o irmão Brana disse que nesse dia existem pessoas piores do que Judas. Judas pensou que ele era o pior. A igreja primitiva pensou que Judas era o pior. Não, depois veio Alexandre o Latueiro, Emineu, Fileto. E o profeta disse, nesse tempo, há pessoas piores. Judas não conseguiu pagar aquele preço. Como Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. Os homens não têm misericórdia. Agora veja que Davi teve que pagar o preço pelo seu pecado. Você pecou, é tão bom, tão prazeroso, mentir, prostituir, adulterar, roubar, mas depois tem que pagar o preço. Se você não pagar, seu filho, seu neto, seu bisneto vai pagar. Chegou a hora que Davi tem que pagar o preço. E nós conhecemos a Bíblia, nós vemos que Davi chorou lágrima de sangue. Ele teve todos os momentos de glória, venceu o Golias, venceu inúmeras batalhas. Mas quando ele teve que pagar o preço por ter matado Urias, tomado a mulher dele, teve hora que ele teve que pagar o preço. E foi dentro de casa. Seu próprio filho abusou da sua própria irmã, dentro de casa. O próprio irmão matou o seu próprio irmão. Absalão deixou passar 2 anos, fez uma festa e disse para os seus homens, no momento que o meu irmão estiver embriagado, vocês matem ele. Foi paciente, se tornou amigo. Se tornou amigo do seu irmão. Estou esquecido o nome dele. Amon. Acho que é Amon, né? Ficou amigo do seu irmão, levou seu irmão às festas. Parecia que nada tinha acontecido. O inimigo é assim, ele se faz amigo. Depois, ele mata. Depois, Absalão. Você veja a astúcia de Absalão, a beleza que tinha, os seus cabelos. Ele conseguiu convencer e enganar Joabe para que Joabe lhe introduzisse diante do rei. Porque a visão dele era tomar a coroa do pai. Davi teve que pagar o preço. Chega aquela hora que você tem que pagar um preço, a esposa tem que pagar um preço, o filho tem que pagar um preço, a filha tem que pagar um preço, o marido tem que pagar um preço. Por ser cristão, por não mentir, por não deixar a palavra, você tem que pagar um preço. Irmão Brana teve que pagar um preço. Quando o irmão Brana não foi com os pentecostais, veio a enchente de 37, perdeu a esposa, perdeu a filha, depois perdeu seu irmão, perdeu seu pai. Para nós termos esses 7 selos, Brana pagou um preço.
Para nós termos Apocalipse 10, 8 a 11, João pagou um preço. Olha Paulo, que cegou um homem, que não, através do seu ministério, nenhum daqueles que estavam no navio pereceram. E o navio virou em pedaço. Paulo disse, ninguém vai perecer. O anjo do Senhor, que eu creio, apareceu para mim essa noite. E me disse que nenhum vai perecer. E ele disse para Timóteo, vem ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Irmão Brano disse que ele não foi para as festas. Ele era um homem de famílias abastadas. Ele não foi beber, não foi fumar, não foi se drogar. Não. Foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quando Paulo precisava de todos eles, se foram. Mas o irmão Brana disse, todo homem que se para pela palavra, ele vai ter que pagar o preço, porque vem o tempo do abandono. E o abandono é quando Deus seleciona. Veja, é um tempo de teste. O irmão Brana falou tanto sobre o ouro. Ele disse que os índios batiam ouro. Batia. Até que as piritas saíam. E quando é que aquele ouro estava puro? Quando o índio podia se ver dentro do ouro. Sabe quando você será puro? Quando Deus conseguir se ver dentro de você. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus conseguir se ver dentro de você, se ver dentro dessa mulher, dentro desse homem, dentro desse jovem, dentro dessa jovem, enquanto ele não se vê, ele vai bater. Irmão Brano pregou aquela mensagem, como é difícil viver uma vida cristã. A pessoa pensa que viver uma vida cristã é ficar de joelho o dia todo, orando. Não. Viver uma vida cristã é você poder receber, crer na mensagem da hora. Satanás é crente, não na mensagem da hora. Ele sempre esteve atrás da mensagem da hora. Não é fácil viver uma vida cristã. Uma vida cristã é Cristo dentro de você. É você poder crer na mensagem do dia. Deixar aquela mensagem te corrigir. Como a mensagem eu escutei hoje, vida e perdão. Ter a vida, mas temos o perdão também. Podemos perdoar? Pedro perguntou para Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7? Porque Salomão fala em 7. 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Quando você conseguir fazer isso aí, ele já deu a última batida no ouro. Saiu aquela impureza. Ou seja, tem crente que é ouro dos tolos. Só brilha. Mas não aguenta uma batida. É bonito você ver aquele ouro na prateleira, né? Mas vamos ver, vamos testar. Vamos colocar um hasto em cima dele.
Porque eles provam, o ouro é no fogo, na batida, os índios batiam o ouro. Mas também existe um astro. O ourives sabe se é ouro ou não. E você sabe que o ouro ele vai cedendo, né? Se você bate na brita, espatifa tudo. O ouro não espatifa. O ouro não explode. É como 1 Coríntios capítulo 13, ele não suspeita mal. O amor não. Ele não folga com a injustiça. Tudo. Isso, suporta tudo. Você vem se via Deus, chega a hora que você vai ter que ir debaixo da marreta de Deus. Vai te bater. Agora, se você é ouro, se você não é, você sai com a primeira coisa que você vê errado. Agora, se você é ouro, ele bate, só sai a impureza. E ele bate, porque o ouro é macio. É uma pedra macia. Por isso ele tem valor. Se você for vender o ouro bruto, é um preço. Mas um ouro provado, purificado, é outro valor. O irmão Brana disse uma coisa, só um profeta podia ver aquilo. Na mensagem O Selo de Deus, ele disse que nós valemos mais do que o sangue de Jesus. Ele nos comprou com sangue, mas não tem nada para nos tirar das mãos dele. Não existe um preço. Ele pagou com o seu sangue. E hoje nós valemos mais do que o próprio sangue pelo qual nós fomos comprados. Você já imaginou quanto você vale? Você não é produto de balaio, de promoção. Compre 2, leve 3. Ouro não é assim. Você não sai por aí e diz, olha, aqui é uma pedra de ouro, compra 2, leva 3. Está mais barato do que o arroz. O preço que você foi comprado, Satanás não tem todo o ouro do mundo para te tirar das mãos de Deus. Porque das mãos do diabo Deus tira, agora das mãos de Deus ninguém tira. Entrega um filho na mão de Deus. Não entrega nas mãos do diabo, porque Deus tira. Mas bota ele nas mãos de Deus. Descanse. Bote esse marido nas mãos de Deus e descansa. Para de discutir, para de falar. Coloque essa mulher nas mãos de Deus e descanse. Para de discutir, mostrar versículo da Bíblia para ela. Se justificar achando que você é espiritual. Você precisa de ganhar mais batida. Deus tem que bater mais forte em nós. Então, o irmão Brana diz, quando a noiva souber quem ela é, dá-se o rapto. Dá-se o rapto, quando ela souber. Então, Paulo teve que pagar um preço. Fase presente do meu ministério, 43. Vamos ler um parágrafo aqui, senão nós vamos falar e não ler nada, né? Teve um tempo em seu ministério quando ele era um jovem evangelista, um jovem profeta, e todos estavam ao lado dele. Mas agora observe aqui embaixo, ele diz, todos os homens me abandonaram, porque a palavra.
a igreja nunca vive um nível espiritual acima do seu pastor, do seu ministério. Nunca. No momento que isso acontece, tem coisa que está errada. É uma hora de examinar. Por que abandonar a Paulo? A palavra. Na mensagem Por que a Pequena Belém, o irmão Brana, falando de Davi, ele disse: os próprios soldados de Davi, os oficiais, não entendiam a Davi. Não. Ele disse que às vezes nem a mulher entende o pastor. Ele disse que às vezes nem a igreja, nem a junta de diácono entende. Porque o pastor, ele é dirigido por Deus. Ele é dirigido por Deus. Ele está na presença de Deus, como disse Elias, o Senhor Jeová, em cuja presença eu estou. Ele não está na casa de aposta, de jogos. Ele está lendo a mensagem, a sua Bíblia, ele tem que trazer algo para o povo. Algo que o povo necessita. Não uma religião de segunda mão. R$ 85. Agora, como aquele homem deve ter sentido, né? Um homem com tantos amigos milionários e uma só capa. Um homem que teve poder para cometer um homem de cegueira e deixar um homem expulsá-lo da cidade. Nunca fez nada a respeito daquilo. Levantou-se e foi-se embora. Orou pelos enfermos e deixou seu amigo doente. E Demas o deixou. Todo o resto deles o deixou. Todos eles o deixaram. Paulo disse: todos me abandonaram. Cada um deles o abandonou. Eu digo, 86, eu digo isto: quando um homem se firma verdadeiramente com a palavra, não somente em uma reunião, mas em todas as reuniões. Quando um homem se põe fiel à palavra, o tempo há de vir, quando eles o abandonarão. Não seja você um. É o firmar na palavra. É o firmar na convicção. Ele disse, exatamente, eles fizeram isso. Eles fizeram isso com nosso Senhor, eles o abandonaram, eles o abandonarão quando ele se firma com a verdade. Todos me abandonaram, e agora que pensa você que Demas e alguns de seus homens pensaram, quando todos nós que conhecemos as Escrituras sabemos, que Lucas era um médico e Paulo, onde quer que ele ia, levava esse médico consigo, e pregando cura divina e deixando o seu amigo doente, tão pobre, que ele só possuía uma capa. E deixou um homem expulsá-lo da cidade, quando ele podia fazer um homem ficar cego. Eles pensaram que ele era um fracassado, mas ele não era. Ele estava exatamente nas pegadas sangrentas. Ele estava seguindo, espero que estejam entendendo. Ele disse, todos me abandonaram. Me faz lembrar do presente, do pastor Osmar Rodrigues Costa. Grandes homens acompanharam o pastor Osmar. Grandes pregadores, homens fiéis, fiéis nos seus dízimos, suas ofertas, nas viagens com o pastor Osmar. Era um dos pregadores principais. Foram vários. E eu fui acompanhando, um por um, lhe abandonando. Eu escutei uma vez dizendo, quando vier no sul, não precisa vir mais na minha igreja.
Que bofetada o pastor Osmar recebeu. Pastor Osmar e o pastor Mendes, ali no Santa Catarina, esqueci o nome do lugar, eu já estive na casa, o pessoal lá são amigos nossos. O pastor Osmar dava assistência ali, um dia o pastor Osmar chegou e eles foram atender ele no portão. Não precisamos mais da sua assistência. Pense aquele homem com seus cabelos brancos, com o ministério, com a chamada, recebeu uma porta na cara. No Pará, pastores que parecia que nunca ia abandonar, começaram a trazer um desvio da palavra. O pastor Osmar disse: você não está na mesma linha. Porque o pastor Osmar sabia o que ele estava pregando. Ele teve um encontro com Deus. Todos os homens que Deus chama, eles têm um encontro com Deus. E assim sucessivamente. Sendo chamado de mentiroso. Apanhou tanto. Mas aquilo ali era as batidas. Até que recebeu a última batida. Saiu a última perita. A última impureza saiu. E Deus o recolheu. Problema de coração. Paulo foi decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Isaías cerrado pelo meio. Estevão apedrejado. Mas não foi só aqui. Na África, também lhe abandonaram, lhe bateram a porta na cara. Quando ele investiu para que eu fosse à África e fui lá. Estabelecemos uma igreja, um pastor que veio várias vezes aqui, e lhe abandonou também. Se nós formos falar do irmão Brana no final ficou só. Ele disse que com a pregação do 7º selo, 10.000 dos seus amigos iam lhe deixar. E nós quem somos? Esses dias um irmão estava me comparando com o irmão Brana. Me mandou um áudio daqui no telefone. Disse: olha, pastor, para o senhor não posicionar a favor de Franca, veio a enchente. O irmão Brana foi desobediente a Deus, veio a enchente de 37. E o senhor, por não se posicionar a favor de nós aqui de Franca, veio a enchente no Rio Grande do Sul, e tudo isso saía por sua causa. E o irmão falando em oração e coisa. Eu disse: coitado, né? Aí eu mandei uma mensagem para ele. O Espírito Santo me deu na hora ali. Disse: meu irmão, quando Paulo estava em Fileto, desceu o profeta Ágabo e pegou o cinto e se amarrou. E disse: assim farão ao dono desse cinto. Será preso em Jerusalém. E os irmãos rogaram a Paulo para não ir. Mas Paulo foi. Ele disse: eu não estou pronto para morrer, para ser preso, mas para morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Falta de conhecer a Bíblia, defender um lugar. Fico me mandando essas coisas, meu irmão. Tome uma posição. Esse não é mais tempo de orar. Você diz que ora, você está me ouvindo, eu sei. Não é pouca gente que me ouve, não, é muitos. Eu sei que vocês ouvem no anonimato. Não é orar, não é mais tempo. É tempo de se posicionar. É receber a mensagem da hora. É tempo de revelação. Não é se posicionar por um grupo de homens. Por causa de dízimos e muito dinheiro. Uma vez um grupo de irmãos saiu aqui da igreja. Isso aí é antigo. Disse: agora vamos ver como é que ele vai se virar.
Essas costas aqui estão calejadas, meu irmão, minha irmã. Agora nós vamos ver como o pastor João Bispo vai se virar, vai fechar, porque nós saímos, nós dizimistas. Deus deu um emprego para o irmão Jonas Pereira aqui, que cobriu o dízimo deles todos. E aí? É como dizia o pastor Joaquim naquela pregação, e aí, Satanás? Hein? Deus escreve certo por linhas tortas, meus irmãos. O ministério é de Deus. Isso aqui não é de homem, não. E todos se arrebentaram. Não estou praguejando ninguém, mas todos se arrebentaram. Nós sabemos hoje. Onde estão? E nós fomos remando, né, com dificuldade. Fomos indo. Não era fácil. Nós fomos com dificuldade. Eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem de avião. O meu cunhado começou a trabalhar na TAM e eu ganhei benefício. Aí viajava quase de graça. Fomos remando. Até que chegamos a Apocalipse 10, 8 a 11. Não foi fácil chegar aqui. Não foi fácil. Os pastores dizem, olha, nós estamos recebendo crente, agora irmão lá que estão me ligando, lá de Pelotas, lá de tal lugar. Nunca tiveram revelação. Nunca ganharam batida. Nunca. Não é ouro. Até que o índio pega aquela chave. Está bom. Façamos o homem a nossa imagem. Até que ele te pegue ali. Tá bom. Até que ele te pega, irmão Josué. Está meio turvo. Vamos bater mais um pouco. O jovem rico veio, já tinha sido batido. Jesus, falta-te uma coisa ainda, mais umas batidas. Quantas é que nos falta? Eu não sei quantas batidas falta ainda para mim. Jesus foi 39 chicotadas. Paulo também ganhou uma quarentena de chicotadas. Nós somos considerados como lixo, escória de todo, lixo do mundo. Demas disse, eu não me associarei com um sujeito como aquele. 90. Ele é somente um. Ele é uma pessoa de classe baixa. Eu subirei com os irmãos denominacionais. Eu subirei para onde eu possa ser alguém. Se isso fosse tal coisa, eu gostaria de andar. E diretamente após o raciocínio de Barth, vê? Vocês lembram que Barth disse para o irmão Branham, irmão Branham, chegar no céu, eu vou dar um soco na cara do Demas. Abandonar um homem como Paulo. Né? O irmão Branham disse, não, lá não tem briga. Ele fez lembrar de Demas. Por deixar aquele pobre, pequeno sujeito daquela forma, ele devia ter parado. Paulo foi aquele que o guiou a Cristo, mas, vê você, é sem conhecer o Espírito. Sabendo qual é a vontade de Deus, então fazendo a vontade de Deus. Vê agora, mas lá eles o deixaram naquela condição, o abandonaram, todos o haviam abandonado. E ele toma Elias. Mas para finalizar, nós temos muita mensagem aqui, muitos parágrafos, que eu gostaria de entrar. Palavra falada, semente original, primeira parte, 194. Alguém chegou outro dia e disse que alguém havia dito algo ruim a meu respeito e me acusou de algo que estava errado. Eu disse, esqueça isto.
Irmão Brana falando que alguém chegou para ele e disse, olha, tem alguém te acusando de algo errado, que não está certo. Irmão Brana disse, deixa isso, irmão, não quero escutar. Aí o irmão insistiu, disse, como você pode levar isso assim? Aquilo envolve a sua família. Eu disse, ó, que coisa. Eu disse, esta prova estava predestinada para mim desde antes da fundação do mundo. Eu disse, claro, então tudo bem. Irmão que estão me ouvindo aí nas suas casas, está passando uma prova, foi predestinada antes da fundação do mundo. Para você passar, para eu passar, para vocês que estão aqui passar. Eu disse, se eu olhasse para esse lado, eu estaria caindo o tempo todo. O problema é que você olha para os lados. Foi o que aconteceu com Pedro, andando sobre as águas, depois ele começou a olhar e disse, mas eu? O Pedro? Não sei nem escrever meu nome? Afundou. Olha para Jesus, olha para a mensagem, olha para Cristo. Esta é a maneira com as pessoas hoje. Se eu aceitasse a verdade da palavra de Deus, irmão Brana, eles me chutariam para fora. Bem, o que você está procurando aqui? Olha aqui fora no fim do caminho, vê? Um homem que se parece assim, ele não sabe para onde está indo, ele está olhando para este lado. Para de olhar para os lados, olhe para Cristo, olhe para a mensagem. É como aquele quadro, né? De longe parecia uma confusão, nuvens escuras. Irmão Brana fala na mensagem a unidade de Deus em uma única igreja. Mas quanto mais você vai se aproximando, vai mudando o quadro. Ele vai parecendo nuvens. Quando você chega bem perto, não era nada escuro, não era uma tempestade, era anjos. Mas ele pintou de tal forma que você tem que olhar mais de perto. O problema é que você está longe demais. Chegue mais perto. Mas se você olhar para longe, você não se importa o que está acontecendo agora. Você sabe para onde está indo, vê? É isto. Olhe para onde você está indo. Permaneça em linha com a palavra. O preço da sua fé, você tem que pagar. Se não paga hoje, um dia você tem que pagar. Deixa ele bater. Paulo disse, eu trago no meus corpos as marcas de Jesus. O vitupério de Jesus. Ele nos chamou para sofrer por Ele. Ele não nos chamou para crer somente, mas sofrer, padecer. Deus te abençoe.